Juntem as mãos e vamos dar as boas-vindas aos nossos profetas. Uau! Estamos felizes por estar aqui. Vamos agora rezar. Pai Celestial, obrigado por este dia abençoado e pela imensa bênção que temos de estar em Tua santa e gloriosa presença. Oramos fervorosamente para que você nos guie com Sua sabedoria divina, nos leve e nos conduza a toda a Sua perfeita e maravilhosa vontade neste mundo imperfeito, mas sob o Seu controle. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Bem, trazemos saudações de Milão para você. Acabamos de voltar de um acampamento na Itália, só para a igreja italiana, e eles estão indo muito bem. Eles prometem que terão realmente mais de 1000 pessoas no próximo ano. Apenas nossos membros na Itália. Sim. Então isso é realmente uma grande bênção. Os outros países, infelizmente, não estão autorizados a vir para cá. Apenas os italianos podem participar. Uau, isso é verdadeiramente incrível. E um tema verdadeiramente muito especial para o nosso acampamento de verão. A recompensa pelo trabalho duro é mais trabalho. Tudo bem. E o acampamento da equipe na Itália foi realmente muito bom, sabe? Torne-se um salvador dos homens. Sim. Então nós tivemos um momento verdadeiramente muito especial e eu acredito que somos realmente abençoados por estarmos aqui na América. Aleluia. Devemos trabalhar enquanto temos a oportunidade, enquanto temos o tempo. E temos que fazer aquilo que Deus realmente quer que façamos, porque a vontade dEle é a coisa mais importante e fundamental que precisa ser feita. Você sabe. E à medida que temos trabalhado fielmente para o Senhor ao longo de todos estes anos, sabe, estou cada vez mais profundamente certo e mais firmemente radical na minha crença de que trabalhar para Jesus é, sem dúvida alguma, a coisa mais importante e significativa. E, sim, todo o resto, de fato, não é realmente importante, porque é exatamente isso que Deus está fazendo neste momento. Sabe, quando você está com uma pessoa realmente importante em uma sala, ou de fato na sua vida, o que essa pessoa importante está fazendo é o que verdadeiramente importa, o que realmente tem significado. Então, até mesmo aqui nesta sala, o que estou realmente dizendo é o que é verdadeiramente importante aqui. Então, qualquer outra coisa que você esteja fazendo não é importante. Quando estamos na igreja, o pastor está pregando, o que o pastor está fazendo, isso é o que importa. E todo o ambiente precisa se conformar a essa importante realidade de que o pastor está falando e é uma igreja. E isso é o que é verdadeiramente importante naquele momento. Então, eu acredito profundamente que Deus quer que saibamos que, assim como em todo o vasto universo, o que Ele está fazendo é o que realmente importa. O que nós estamos fazendo não é o mais importante, é o que Ele está fazendo de fato. É isso que realmente importa. E então nós precisamos nos alinhar completamente com o que Ele está fazendo, seja lá o que for. E quanto mais nós nos alinharmos de forma consistente com o que Ele está fazendo, mais as nossas vidas serão significativamente melhores e mais pacíficos nós seremos, mesmo com toda a confusão que existe neste mundo. Tudo bem, então? Então eu quero que tenhamos essa mente. E nós temos pregado basicamente a mesma ideia de trabalhar para Deus, amar a Deus. Não sei o que é mais alto que isso.
Se eu soubesse de algo mais elevado, eu também viria e ensinaria isso. Sabe, há tantos temas que as pessoas estão pregando hoje em dia, mas não consigo encontrar nada mais importante do que trabalhar para o Senhor. As pessoas costumavam rir de mim por isso. Mas eu realmente me pergunto por que elas de fato ririam do que é o principal e mais importante ponto. Não é mesmo verdade? Muito bem, agora vamos aprofundar mais detalhadamente e ir para o fundo do assunto principal. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, ponto número 1. O trabalho duro e o bom trabalho têm sua recompensa. Tenha sempre uma recompensa. Todas as formas de trabalho têm uma recompensa. Tudo bem? Agora, em 1 Timóteo 5, versículo 17, a Santa Bíblia diz claramente: os presbíteros que governam muito bem sejam estimados como dignos de duplicada e especial honra. Especialmente aqueles que dedicam seu tempo e esforço ao trabalho na palavra e na doutrina sagrada. Certo? Agora a Escritura Sagrada diz claramente 18, pois a Escritura de fato afirma: está bem estabelecido que não amordaçarás o boi enquanto ele está debulhando o trigo, e o trabalhador é digno de receber a sua justa recompensa. Portanto, quando você se dedica ao trabalho árduo, você merece, de alguma forma, uma retribuição ou um tipo de recompensa merecida. Ok? Isso é fácil de entender? A grande maioria das pessoas que chegaram à terceira classe consegue, de fato, entender que o labor é digno de sua merecida recompensa e que certamente terá algum tipo de recompensa, não é mesmo? Então, quando você trabalha, mesmo quando trabalha para Deus, você é digno de uma recompensa. Agora, o tema principal do nosso acampamento é que a recompensa pelo trabalho duro e esforço é mais trabalho, ok? Então, eu só quero que você se lembre sempre disso. Mais trabalho. Agora, número 2. Ponto número 2. No acampamento, o trabalho árduo e dedicado é recompensado com muito descanso e repouso. Tudo bem? E há muitas escrituras sagradas que nos dizem que quando você trabalha com grande esforço e dedicação, o que é seguido naturalmente pelo trabalho duro é o merecido descanso. Amém. Apocalipse 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz vinda do céu que me dizia: bem-aventurados são os mortos que desde agora e para sempre morrem no Senhor, para que possam descansar de todos os seus trabalhos, e as suas boas obras os acompanhem eternamente. Então, aqui essa escritura diz que quando as pessoas morrem no Senhor, a próxima coisa é descansar do seu trabalho. Então, uma das recompensas que você pode esperar pelo trabalho é o descanso. Então, estou falando sobre as recompensas tradicionalmente aceitas pelo trabalho duro. Você está comigo? Similarly, essas são, de fato, as recompensas muito bem conhecidas do trabalho árduo e dedicado. Descansar, sim, para que possam descansar um pouco dos seus próprios trabalhos e possam relaxar e descontrair. Você descansa depois do trabalho deles. E essa é uma das grandes recompensas que Deus concede às pessoas que trabalham arduamente para Ele e em seu nome. E em qualquer lugar da vida, em qualquer lugar onde você trabalhe, se você trabalha aqui
depois do expediente, qual é a próxima e merecida recompensa? Descansar. Lindo. Ponto número 3. O terceiro ponto importante no acampamento. O trabalho árduo e dedicado é recompensado com coroas gloriosas, riquezas abundantes e até mesmo prazeres duradouros e satisfatórios. Tudo bem. O trabalho árduo e persistente é recompensado com riquezas vastas, coroas de triunfo e prazeres genuínos. Tudo bem. E conforme a Escritura Sagrada, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, e novamente em 2 Timóteo capítulo 4, encontramos uma passagem significativa. E o versículo número 7. O que diz, por favor? Diga novamente. Eu sim lutei uma boa luta. Finalmente terminei minha causa. Eu mantive a fé inabalável e a crença profunda em meu coração. Versão 8. Doravante, uma coroa de justiça, gloriosa e eterna, me está guardada e reservada, e não somente para mim, mas também para todos aqueles que verdadeiramente me amam com devoção e sinceridade. Uau! Então o apóstolo Paulo disse no versículo 7, eu corri a boa corrida, completei a minha carreira com perseverança e mantive a fé. Não é isso mesmo que eu sempre acreditei e pelo qual lutei? E o que agora, depois de todo esse esforço, está reservado para mim depois de correr a boa corrida, lutar a boa luta e sofrer as inevitáveis adversidades? Veja bem, o que me espera é uma gloriosa coroa, uma coroa de justiça eterna. Então, mais uma recompensa tradicionalmente e amplamente conhecida por todo o trabalho árduo e pelo bom trabalho realizado são as coroas, que simbolizam reconhecimento e honra. E você sabe, todos esses outros tipos de prazeres verdadeiramente maravilhosos, tesouros preciosos. Se você olhar em Apocalipse 5, versículo 9, falando sobre Jesus, depois que ele conquistou a grande e gloriosa vitória, ele diz que eles cantaram um cântico novo, um cântico de louvor, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu precioso sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Veja bem, você é verdadeiramente digno porque nos redimiu completamente. Você consegue ver? Você trabalhou muito, muito duro para isso. Versículo 10. E nos fez para o nosso Deus reis e também assim sacerdotes. E reinaremos na terra. No versículo 11. E vi a voz de muitos anjos incontáveis e ao redor do trono. E sobre o trono, e os animais, e os anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. São muitos anjos e anciãos, não é? Os eleitos, os líderes, o ai e os anjos, certo? É uma visão realmente grandiosa e impressionante de toda a hoste celestial reunida. As pessoas principais na igreja, certo? O que as pessoas principais dizem? As pessoas principais disseram o versículo 12. Eles disseram, digno é o Cordeiro de receber todo o poder, todas as riquezas e toda a sabedoria. Tudo bem. E toda a força, toda a honra e toda a glória. Todas essas são recompensas maravilhosas e grandiosas pelo trabalho árduo e por fazer coisas boas e justas para Deus, nosso Criador, não é mesmo? Estamos falando de poder, sim, um poder imenso, sabedoria profunda, força inabalável, honra merecida, glória eterna e bênçãos abundantes. Você realmente entende e compreende que o Cordeiro é verdadeiramente digno de tudo isso e muito mais. Agora, só como um breve comentário lateral, você sabe, há algumas pessoas que realmente não querem que o seu líder seja devidamente honrado, né? Você entendeu? Sim.
Eles não estão verdadeiramente felizes que nosso estimado líder seja tão honrado, ou que ele receba riquezas abundantes ou uma glória de beleza inigualável. A honra que lhe é concedida. Eles realmente não gostam nem um pouco disso. Mas este é, de fato, um sinal extremamente importante que nós, como observadores atentos, devemos sempre notar e considerar cuidadosamente nas pessoas ao nosso redor. Pessoas que não ficam verdadeiramente felizes quando honramos nosso amado pastor, nosso estimado líder, ou quem quer que seja que o próprio Deus colocou sobre nós. Certo, mas repare aqui, no versículo 11, quem são exatamente aqueles que queriam que Jesus recebesse toda a honra e glória? Você diz eles? Sim, eles. E as bestas ao redor do trono. Esses não são orangotangos, esses não são angu. Essas são realmente boas bestas, bestas divinas, verdadeiramente magníficas e impressionantes. Elas queriam que Jesus recebesse poder, glória e riquezas. E então você vai a muitas igrejas onde as pessoas estão lá e pensam: quem é esse cara? Por que deveríamos honrá-lo? Por que deveríamos fazer isso? Ele também é um ser humano. Se alguma coisa, devemos dar glória a Deus. Você vê? Sim. Se alguma coisa, devemos dar glória a Deus. Você entendeu? Mas aqui, as pessoas principais e mais influentes no céu, vocês entendem? Eles realmente achavam que Jesus deveria receber todas as riquezas, toda a glória, todo o poder e toda a força e autoridade. Força. Honra. Deveria ser honrado, certo? E ele deveria receber glória e muitas grandes e abundantes e duradouras bênçãos, entendeu? E eu acredito que essa deve ser a atitude correta se você algum dia quiser estar perto do trono. Lembra quando Jesus Cristo ia morrer na cruz? E então uma mulher chegou lá com um frasco de perfume muito caro. Ela se abaixou, sentou-se ao lado dele e derramou nos pés dele. Algo que ela havia comprado pessoalmente. Derramou nos pés dele e usou o cabelo dela, não uma peruca. O cabelo dela, o seu cabelo natural, sim. E então ela cuidadosamente e delicadamente enxugou os pés dele com um pano macio e limpo, com grande atenção e carinho. Naquela época não existiam perucas. Ela enxugou os pés dele com o cabelo, com o próprio cabelo, demonstrando um profundo ato de humildade e devoção, e amou Jesus com todo o seu ser. Agora, é notável que ninguém, absolutamente ninguém, além de Judas, foi a única pessoa a fazer um comentário sobre aquilo, o que é bastante significativo. Sim. Judas disse: por que estamos desperdiçando dinheiro? Ele chamou isso de desperdício de dinheiro. Veja, o que estou dizendo é que com o tempo, quando você permanece na igreja por um tempo, você passa a perceber quem são as pessoas problemáticas por muitos sinais que elas mesmas demonstram. Sim, é verdade, sabe? Alguns anos atrás, eu realmente não conseguia entender porque, assim que lia nas notícias, e diziam que o gerente do Banco Barclays, uma instituição financeira globalmente reconhecida, recebeu um bônus substancial de 65 milhões de libras ou algo assim para este ano fiscal. E aí eu também conheço pessoas que trabalham lá em diferentes funções, e o salário delas, para o trabalho que realizam, talvez seja de apenas 1.000 libras, entendeu? Essa enorme disparidade salarial era algo que me deixava bastante intrigado e me fazia questionar a lógica por trás de tais compensações tão díspares. Então, quando essas pessoas trabalham diligentemente o ano inteiro, talvez recebam uma quantia modesta de 12 mil, você entende? Mas o bônus substancial do gerente é de impressionantes 65 milhões de libras para aquele mesmo ano, você compreende? Agora, essa é a história comum de todas as grandes instituições financeiras, como os bancos e muitas outras semelhantes, e assim por diante. E, recentemente, quando os bancos quebraram, acho que um dos bancos, acho que foi o Barclays, não tenho certeza, mas estavam tentando dizer que ele não deveria receber o bônus.
E ele disse: não, eu realmente mereço. Eu mereço isso, com certeza. Sim, eu realmente mereço isso. Sim, é completamente meu. E mesmo que ele não receba o que é devido, ele ainda assim merece. Ele sempre recebe o que é justo. Ele é quem decide se vai devolver ou não. Agora, o motivo principal pelo qual eles trabalham em um banco é bastante diferente dos bancos comerciais, sabe? Aquelas organizações agressivas que estão constantemente lucrando, eles trabalham de uma forma diferente do trabalho do governo, onde eles simplesmente vão como um barco sem motor no vasto mar, apenas flutuando livremente com o que vier. Esses trabalhadores extremamente agressivos, com metas de desempenho, acabam tendo muitas doenças e problemas de saúde por causa do trabalho sob uma pressão intensa. Entendeu? Então, eles têm uma certa mentalidade sobre o que merecem e o que deveriam receber, e a compensação, às vezes, é por terem vidas mais curtas. Entendeu? Sim. Então, o que estou realmente tentando dizer é que, mesmo no mundo secular, eles reconhecem o valor inestimável do líder em comparação com o resto das pessoas e desenvolveram, ao longo de muitos e muitos anos, um sistema que valoriza o líder muito acima de todos os outros. E eles sabem perfeitamente que, se mexerem nisso de maneira alguma, não conseguirão que essas pessoas cruciais, que fazem toda a diferença, trabalhem efetivamente e com dedicação para eles de forma alguma. E é por isso que, quando Lee Kuan Yew, o presidente de Singapura, por muitos anos, assumiu o poder, ele disse que queria esse tipo de pessoa trabalhando para o governo. E a menos que sejam pagos de uma determinada forma, essas pessoas que conseguem fazer certas coisas nunca trabalharão para o governo. Elas só trabalham para si mesmas. Sim, elas nunca trabalharão para nenhum governo. Elas só trabalham para si mesmas porque existe um certo tipo de pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem de uma determinada maneira, entende? E que o mundo, de fato, deve honrar e reconhecer essas pessoas, seja qual for a atividade profissional delas. Então, Jesus Cristo, sabe, é o motivo principal de termos qualquer coisa, até mesmo para sermos mentalmente normais e equilibrados, entende? Eu não sei se você não está vendo a profunda frustração no mundo atual, a grande confusão que existe no mundo e a completa falta de objetivo e a inutilidade de todas as coisas que estamos fazendo e que, infelizmente, não levam a lugar absolutamente nenhum. Se Jesus não estivesse profundamente em nossas vidas, eu realmente não sei o que seria de nós, de fato. É a mais pura verdade. É porque temos a perspectiva de um outro mundo em vista que ainda assim existe um pouco de sanidade e esperança. Sim, e é por essa razão. Caso contrário, todas as coisas, a menos que você seja novo. Mas se você já está por aqui há algum tempo, você vê a vaidade profunda de tudo. A vaidade de estar na América, a vaidade do chamado sonho americano, a vaidade do casamento, a vaidade do dinheiro material, a vaidade das castas sociais, das hipotecas financeiras, dos empréstimos bancários e de todas as coisas. Então Jesus fez tanto por nós, Ele realizou obras tão grandiosas e maravilhosas em nosso favor, e Ele é verdadeiramente digno, mais do que digno de receber toda a honra e toda a glória, todo o poder e todas as riquezas, toda a bênção e toda a glória que existem. Ele é infinitamente mais do que digno de tudo isso. Portanto, não cometa nenhum erro, não se engane de forma alguma. E eu realmente não quero que você seja um desses indivíduos, como um Judas, que não consegue compreender as coisas essenciais e importantes. É verdade. E você percebe que há pessoas que às vezes organizam greves contra a administração, contra a liderança. Nós não queremos isso, não queremos aquilo. Nós não precisamos de tudo isso. Sim, eles não conseguem liderar quando você os coloca no comando. Eles não conseguem fazer isso.
Eles só conseguem reagir às coisas. Eles são reacionários e se opõem às coisas. Eles não entendem como as coisas funcionam. Você entende o que estou dizendo? Sim. Então isso é algo grande. É algo realmente grande. Então eu só não quero ter Judas na igreja. Tente, por favor, não ser. Quanto a Judas, sempre haverá, mas tente, de verdade, não ser o Judas que inevitavelmente haverá. Judas, mas você não deve ser esse Judas. Sim, tente realmente não cumprir profecias e Deus me livre. Diga sempre, Deus me livre, pois quando você ouvir algo verdadeiramente ruim, tem que gritar imediatamente e com toda a sua força, Deus me livre. Sim, Deus me livre que você, em algum momento da sua vida, seja um Judas na igreja, em nome de Jesus. Então, a recompensa por muitas coisas, por muitas ações e por muitas atitudes inclui poder, grandes riquezas, honra, glória, força e muitas outras recompensas verdadeiramente maravilhosas. Aleluia. E graças a Deus por todas essas recompensas. Certo, agora o próximo ponto. Número 4. O trabalho árduo e dedicado também é recompensado de forma merecida com a oportunidade de comer e beber bem e desfrutar. Comer e beber. Agora no livro sagrado de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18. Agora eis o que eu observei e compreendi profundamente. É verdadeiramente bom e extremamente agradável para o ser humano comer, beber e desfrutar plenamente do fruto e do bem-estar que provém do seu próprio trabalho árduo e dedicado, em que ele se empenha diligentemente debaixo do sol escaldante durante todos os dias da sua existência terrena, os quais Deus, em sua infinita sabedoria e generosidade, lhe concede, porque de fato esta é a sua porção designada e a sua recompensa justa. Oh, uau! Então, uma das recompensas que você pode ter na vida é comer e beber. Amém, sim. Tudo bem. Agora, as pessoas que entendem isso aprendem a gostar de comer. Sim, só. Similarly. Talvez você não saiba, mas comer e beber, desfrutando de cada momento, é uma das mais prazerosas e merecidas recompensas pelo seu árduo e dedicado trabalho diário debaixo do sol, um verdadeiro presente para o corpo e a alma após todo o esforço. E é por isso que em certos lugares onde eles são bem desenvolvidos e a cultura é igualmente bem desenvolvida e assim por diante, eles têm muitos restaurantes maravilhosos e locais agradáveis onde comer e beber são, de fato, uma experiência verdadeiramente prazerosa e gratificante. Você vê, bem? E eles estão sempre comendo fora. Sempre. E eles estão comendo fora. É exatamente a mesma batata e a mesma vaca que foram abatidas para serem consumidas. Você vê? É realmente a mesma vaca e exatamente a mesma batata que você está vendo. Mas isso realmente faz com que toda a experiência seja verdadeiramente prazerosa e satisfatória? Não é verdade? Sim. E é como se você passasse um tempo considerável comendo e ficando genuinamente feliz enquanto come, desfrutando plenamente de cada momento, saboreando cada pedaço e apreciando a refeição em sua totalidade. Tudo bem. E é por isso que é realmente muito importante, de fato, aprender a cozinhar também. Sim. Para quê? Para que a casa onde há comida esteja sempre bem abastecida. E se você não puder pagar para comer fora, em restaurantes ou lanchonetes. Singapura, por exemplo, era, sabe, mais ou menos como a Malásia, sabe? Quando eu fui lá, eles disseram, sabe, que eles realmente não cozinham em casa. Eles apenas comem fora. Eles só recebem comida o tempo todo. Sim.
As famílias não sabem cozinhar. Você entendeu? Então quero dizer, você pode se mudar para a Malásia se realmente quiser apenas comprar comida o tempo todo. Eu acho que, na verdade, é consideravelmente mais barato comprar comida do que cozinhar, de fato. Sim. Não estou dizendo que é mais barato. Eu disse que lá é mais barato. Acho que é mais barato. Por isso que eu disse que você deveria se mudar para lá. Similar. Então, comer e beber, essas atividades tão fundamentais e prazerosas, também é uma forma de recompensa que você pode e deve tentar entender profundamente, que ter esses momentos verdadeiramente agradáveis, esses momentos de desfrutar da comida e da bebida, sabe, é algo intrinsecamente bom e essencial para o bem-estar. E não é apenas a sensação de estar completamente satisfeito que é importante, mas sim toda a experiência sensorial e emocional enquanto você está desfrutando da sua refeição. O processo de preparo e consumo também é um fator crucial e igualmente importante. Mas às vezes, com base no seu histórico de sentir fome, o principal é se sentir satisfeito. Seja lá o que for que entrou, só precisa encher. Eu quero um posto de abastecimento. Sim, então realmente permita que comer e beber seja uma experiência prazerosa e desfrute verdadeiramente na sua vida. E aprenda isso, aprenda. Tem alguns de vocês que talvez não vão a restaurantes, nunca saem para comer fora, todos os dias, constantemente calculando coisas, fazendo muitas outras coisas. Não sei para que você está vivendo. E quando você vai aproveitar algo pequeno, quantos pontos você tem? 4. Lembre-se de que o tema do nosso acampamento é que a recompensa pelo trabalho duro é mais trabalho. Sim, mas estou apenas dando a vocês um contexto, uma pequena introdução, e então continuaremos amanhã de manhã. Amém. A próxima recompensa é um bom casamento. Um bom casamento. Todos esses são pontos de recompensa, sistemas de recompensa que você pode encontrar. E antes mesmo de falarmos do bom casamento, estou usando apenas casamento, mas vou explicar um pouco sobre a parte da comida, sabe? Agora ouça a parte da comida. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Diz, vai e come o teu pão com alegria. Você entendeu? Portanto, não deve haver discussão sobre comida em casa. Muitos casais frequentemente brigam por causa de comida. Sim. Especialmente no início. Sim. E porque você sabe, é algo que você simplesmente não pode dizer em público, mesmo que esteja morrendo de fome e necessitando desesperadamente de ajuda ou apoio. É uma situação bastante delicada e complexa. Meio que não dá para falar sobre isso de verdade. Você entende o que estou dizendo? Sabe, um irmão me disse uma vez, ele falou com toda a sinceridade, olha, eu sou um catador de coisas na minha própria casa, um acumulador de itens diversos. Similar. Eu só fico fuçando para achar o que consigo encontrar.
Lembro-me de outro irmão. Eu costumava realmente me perguntar por que ele gostava tanto de comer bananas, sabe? Mas depois de algum tempo percebi que ele estava com fome. Então ele estava enchendo muito. Em vez de suprir os sofrimentos de Cristo, ele estava de fato suprindo o que realmente faltava. Sim, ele poderia comer muitas bananas, como se você realmente achasse de verdade que ele é um macaco. Similar. Então vá e coma seu pão com grande alegria e profunda satisfação. É de fato uma das mais preciosas recompensas da vida. Sim, é verdade. Então, e é uma imensa alegria e um verdadeiro privilégio ter alguém que sabe cozinhar tão bem, com maestria, e servir a comida com genuína alegria e um sorriso no rosto. Você e eu temos algo que é realmente comestível e por isso não temos quaisquer discussões ou brigas por causa da comida de forma alguma. Porque sempre vai ter um comentário sobre a comida. Vai ter uma resposta atravessada. Sabe, a mesa 10 é como um backhand, assim. Você recebe um tipo de resposta atravessada, sim, você joga. Aí eles devolvem para você do outro lado da mesa. Sim. Similar. Há muitas casas onde você descobre que alguém é muito quieto, uma pessoa que talvez não se expresse com facilidade. De qualquer forma, a casa, o ambiente em si, não quer mais falar sobre absolutamente nada. Versículo 7. Por favor, preste atenção. Coma o seu pão com grande alegria e beba o seu vinho com um coração verdadeiramente alegre. Sim, um coração muito alegre, feliz e verdadeiramente felizmente. Sim. Então, se você não quer cozinhar aquilo que ele gosta de comer, não o preocupe casando-se com ele. Sim, não se preocupe em casar com a pessoa e depois enganá-la dizendo que você vai cozinhar. Mas quando você realmente se casar, diga não. E eu sei por que estou dizendo o que estou dizendo. Eu sei por que estou dizendo o que estou dizendo. Beba o seu vinho com o coração alegre. Certo, vamos continuar. Versículo 8. Que tuas vestes sejam brancas e então linda. Versículo 9. Viva com alegria. Então chegamos ao próximo. Casamento. A recompensa do casamento. O casamento é uma das recompensas pelo seu pequeno trabalho na terra. Incrível. E a recompensa? Com licença, senhoras. Vocês são a recompensa de alguém. Vocês entendem o que estou dizendo? Vocês são a recompensa de alguém. Sim. Eu não escrevi a Bíblia, sabe? Se quiser ficar bravo com alguém, me deixe fora disso. Me deixe fora da briga. Veja o que ele disse. Viva alegremente e com grande satisfação com a mulher que você ama de verdade, não com quem você odeia ou com quem você briga constantemente. Viva alegremente com a sua esposa, a esposa que você ama profundamente, todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida inútil. É isso que ele está dizendo. Sua existência inútil nesta terra. Sim. Viva feliz e contente com aquela pessoa que ele lhe deu debaixo do sol todos os dias da sua vida de inutilidade. Pois essa é a tua porção, entende? É a porção que o próprio Deus está te concedendo, um presente divino e uma bênção especial. E no teu trabalho diário, no teu esforço contínuo e dedicado sob o sol escaldante, essa é uma porção valiosa que o Senhor te dá como recompensa pelo teu árduo e honesto labor. Sim, é uma dádiva. Então, uma das muitas coisas que Deus te dá para te fazer verdadeiramente feliz é uma esposa a quem você ama profundamente.
Então, quando você realmente não tem isso, essa capacidade ou essa coisa, então você é como uma terra amaldiçoada, alguém que trabalha incansavelmente e sem qualquer tipo de recompensa. Sim, porque o pagamento, que deveria ser uma justa retribuição, virou um verdadeiro tormento. Então é quase como se fosse no final do mês que você deveria receber seu salário. Você ganha cílios por trabalhar. Você tem um tigre atacando você pelo seu trabalho duro. Sim. Então você deve estar realmente feliz em sua casa. Você deveria estar rindo. Sim. Como quando você se casa, é suposto estar rindo. Você não entende. A palavra alegremente. 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 Muitas pessoas não estão alegres. Não há alegria em suas casas. Tormento e opressão. Há um constante desacordo sobre praticamente tudo. Tudo é um argumento, sempre. E vocês não estão mais perto. Você não fala mais. Não há fluxo. Não há beijos. Você pergunta a eles, pois eles não os beijam. Você pode deixá-los ver há muito tempo que eles se beijam. Beijar quero dizer, é algo para meninos e crianças. Você sabe uma das. Fiquei surpreso um dia. Fui a algum lugar e vi alguém recebendo mais beijos do que já vi na minha vida. Sim, mais crianças, eu disse. Essa jovem menina é bastante ousada, de fato. Porque eu não esperava que ela recebesse tantos beijos assim. Sim. Porque você sabe, ela estava morta. Sim, ela estava morta. Ela estava morta. Ela recebeu mais beijos do que qualquer uma das 14 na igreja. Sim. Sim. Cadáver em seus lábios. Ela era um beijo. Ela foi beijada nos lábios. Sim. Mais casos do que qualquer outra pessoa na igreja. Toda vez que eles vinham, eles a beijavam. Todos a beijaram nos lábios. Sim. Ela tinha mais do que todos os vivos. E nem eu sei de fato se quando ela estava ainda viva, ela realmente deu tantos beijos assim em toda a sua longa e preciosa vida. Ela recebeu uma bênção quando morreu. Incrível. Sim. Sim. Viva, pois, alegremente com a mulher que amas todos os dias da vida inútil. Você pode verificar a palavra vaidade. Vida inútil. Vaidade da vaidade é tudo o que é pura vaidade quando a Bíblia diz que a beleza é vã. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. A beleza é vã. Isso significa que é completamente inútil. A beleza é inútil. Então, quando ele nos diz para vivermos alegremente com a esposa que verdadeiramente amas todos os dias da tua vaidade, algo que ele te concedeu debaixo do sol. Debaixo do sol significa que tem tudo a ver com esta vida terrena debaixo do sol. O sol é como se estivéssemos debaixo do sol de certa forma, porque é a estrela mais próxima de nós e está controlando e influenciando a vida aqui neste planeta. O sol está controlando a vida na Terra pelo calor que nos dá, além de sua luz.
Então, se ele mudasse de posição, se a distância daqui até o Sol fosse de apenas 100 milhas, se nos aproximássemos do Sol por um mero quarto de polegada, todo mundo aqui na Terra queimaria completamente e instantaneamente, de forma irreversível. Isso se a distância fosse de 100 milhas. Se mudasse não uma única milha, não meia milha, não sequer uma jarda, não uma única polegada, tipo um quarto de polegada, só um pouquinho, todo mundo vai. Se chegar mais perto, todo mundo vai chegar mais perto. Se ele desaparecer, todo mundo vai congelar. É tão exato? A posição é exata. Similar. Então, sobre o Sol, como realmente estamos sob o Sol agora, deveríamos viver felizes com uma mulher que amamos. Infelizmente, muitas vezes não é esse o caso. Você entendeu? Não é sempre que isso acontece. E o motivo é que, não sei se você já assistiu a um documentário sobre vida selvagem. Se você olhar para os búfalos e observar os leões dormindo tranquilamente juntos nas vastas planícies, enquanto eles estão observando os búfalos. Agora, os búfalos são o deleite principal deles. Essa é a carne que eles desejam. É o jantar substancial deles. Entendeu? É o almoço deles. Eles olham por muito tempo e lambem os lábios. Mas os búfalos não se veem como o almoço de alguém. Você entende o que estou dizendo? Eles não se veem como o almoço de alguém e não gostam de ser apreciados. Eles não gostam de ser aproveitados no almoço de alguém. Você entendeu? Então as esposas muitas vezes são como os búfalos e não se sentem apreciadas. Eles veem. Eles não se veem apenas como um objeto de prazer. Sim. É como se todos nós estivéssemos vivendo no mundo, todos cansados, todos saímos, todos fomos trabalhar. Eu não me vejo como um búfalo que tem que ser comido. Eu não me vejo como um búfalo que tem que ser comido esta noite. Verdade ou não é verdade? Vocês se veem como búfalos? Quem eu tenho que ser? É por essa razão que alguns cristãos, de fato, em algumas interpretações, defendem a prática da poligamia. Sim. Então, quando um búfalo, um animal majestoso e poderoso, se cansa de ser constantemente comido e predado, é como se uma equipe especializada de babalos, pronta para a ação, pudesse se candidatar e assumir o trabalho de forma eficiente. Sim, é exatamente isso que acontece. E é isso que algumas pessoas têm defendido. Recentemente, alguém me enviou um livro, Quando a Poligamia se Tornou um Pecado. Como isso aconteceu? Quando isso aconteceu, quem fez disso um pecado? Porque Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, todos que estamos acompanhando estavam fazendo isso. Você ainda está por aí, por acaso? Eu estava me perguntando. Enfim, essas são apenas algumas das muitas recompensas que existem e estão disponíveis para nós que trabalhamos arduamente e sofremos aqui na Terra, certo? Mas lembre-se sempre de que o tema central e a questão fundamental é: qual é a verdadeira recompensa pelo trabalho duro e pela dedicação contínua? Mais trabalho. Sim, mais trabalho. Amém. E eu acredito que vamos entender melhor, pouco a pouco, como a recompensa pelo trabalho duro é mais trabalho. E, de fato, é uma verdade que se manifesta em nossas vidas. Agora,
Então, quando você chegar em casa, aqueles que são casados, apenas se voltem para sua esposa e digam: você é minha recompensa. Você é minha recompensa nesta vida. Todo o meu trabalho duro, a inutilidade desta vida, você é minha recompensa. Você é meu búfalo. E da próxima vez que você vir sua comida, olhe para ela e diga: ei, esta é a minha recompensa. E eu creio firmemente que Deus vai nos ensinar muitas outras coisas valiosas e importantes. Amém. Agora vamos ao trabalho duro e dedicado que nos espera. Ponto número 6. O trabalho duro e o esforço dedicado muitas vezes são recompensados com coisas bastante negativas, como a inveja e o ciúme. E de fato, a inveja e o ciúme, sentimentos tão destrutivos, muitas vezes se manifestam como as recompensas amargas e indesejadas pelo trabalho árduo e pela dedicação incansável que alguém demonstra. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes, o livro de capítulo 4. E vamos ler o versículo 1 com atenção. Então eu voltei e observei cuidadosamente todas as opressões e injustiças que são perpetradas e realizadas debaixo do sol, neste mundo. E eis que pude ver as lágrimas amargas e incessantes dos que eram cruelmente oprimidos, e eles, em sua profunda angústia e desespero, não tinham absolutamente nenhum consolador, nenhuma voz de apoio, nem ninguém para lhes oferecer conforto ou esperança em meio ao seu sofrimento. E do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham consolador. Por isso louvei os mortos que já morreram, mais do que os vivos que ainda estão vivos. Amém, sou. Sim, o melhor é aquele do que ambos, que ainda não existiu de forma alguma, ou seja, nunca veio a ser. Que não viu a má obra que se faz debaixo do sol. Agora, o versículo 4 é o versículo que estamos procurando. Novamente considerei todo o trabalho árduo e toda a obra justa que as pessoas realizam e que por essa mesma razão você recebe isso. Um homem é muito invejado por seu vizinho, o que causa problemas. Isso também é pura vaidade e uma profunda aflição de espírito, uma angústia que consome a alma. Muitas e muitas vezes, o que uma pessoa honesta e dedicada recebe pelo seu trabalho árduo e por se esforçar para fazer a coisa certa, toda a obra justa e todo esforço sincero e bem intencionado é, infelizmente, apenas inveja. Você só recebe inveja, uma inveja amarga, uma inveja constante, uma inveja que não cessa. As pessoas são ciumentas e você pode perceber pelos comentários ácidos delas. Tenho certeza de que ele está usando drogas. Tenho certeza disso e daquilo, tenho certeza daquilo e disso. E coisas engraçadas e até mesmo irônicas são ditas, e você pode claramente ver que é o espírito de inveja, um sentimento profundamente enraizado e destrutivo, que é tão real e palpável nas pessoas que estão indo excepcionalmente bem e tendo um sucesso notável em suas vidas e empreendimentos. Uma vez que você tem sucesso, é isso. Seja no trabalho secular, na política, na igreja, qualquer coisa é uma recompensa. Você sabe que as pessoas têm uma certa opinião sobre você. Não é realmente incrível? Agora vamos analisar Gênesis, capítulo 26, versículo 12. A Escritura nos relata que, então, Isaac semeou diligentemente naquela terra e, para sua grande surpresa, no mesmo ano, ele colheu uma quantidade extraordinária, 100 vezes mais. E o Senhor, em sua infinita bondade, o abençoou ricamente. A questão que permanece é, ele realmente semeou ou não?
ele trabalhou ou não. E o versículo 13 diz, de forma muito clara, e o homem enriqueceu consideravelmente e foi se engrandecendo progressivamente até que se tornou verdadeiramente muito poderoso. Agora, como as pessoas, a sociedade em geral, vão reagir ao crescimento notável de Isaac, prosperando abundantemente, avançando de maneira significativa, fazendo a coisa certa e seguindo os princípios divinos. Ele obedeceu a Deus de forma inquestionável e completa. Porque, conforme registrado no capítulo e versículo 1, Deus claramente lhe havia instruído: não deves entrar na terra do Egito, não é mesmo? Não vá para o Egito. Fique, por favor, faça o que eu digo agora. Por obedecer a Deus. Estou lá. Ele obedeceu a Deus e ficou. Então Deus o abençoou. Tudo bem. E esse foi o versículo 12, Então ele ficou na terra onde Deus lhe disse para ficar. E onde Deus lhe disse para ir. Então, qual é a recompensa por trabalhar para Deus e obedecer a Deus? O que ele ganhou com isso? Qual foi a resposta? Versículo 13. Isto é Deus abençoando o homem. Trabalhou muito bem, foi em frente, cresceu até se tornar muito bom. No versículo 14, ele tinha posses de rebanhos, posses de cabeças, grande street pro. Você prospera quando obedece a Deus? Sim, você prospera quando obedece a Deus. E qual é o resultado final? E os filisteus o invejaram com grande inveja. Então, o que ele realmente ganhou servindo ao Senhor? A inveja dos outros seres humanos. Tudo bem? Bem, ontem à noite, exatamente, e para ser mais específico, terminei minha reunião de trabalho que se estendeu até bem depois da meia-noite, já bem tarde, considerando o nosso fuso horário aqui na bela Itália. Tudo bem? E depois disso tive outra reunião importante que se estendeu bastante. Começando no final da noite e terminando quase por volta das 2 ou 3 da manhã, antes que eu finalmente saísse do hotel para ir embora. Nós estávamos hospedados às 4, então não dormi nada. E eu peguei um avião. Esperei por 6 longas horas em Amsterdã pelo meu voo e então finalmente voei. Vim do aeroporto para cá, então vim daquele púlpito para este púlpito e estou aqui. E quando eu sair daqui, vou para outro lugar. Não. Não estou tentando fazer com que vocês batam palmas para mim ou algo assim. Estou explicando algo. Agora, se eu seguir em frente e estiver falando com... Não estou aqui em uma convenção para conseguir dinheiro por qualquer coisa. Existem maneiras de pregar sobre todas essas coisas. Vocês sabem que não é assim. Vocês não são novatos. Vocês entendem o que estou dizendo. Estou aqui para trabalhar para Deus e estou dizendo que a recompensa não é dinheiro. A recompensa é mais trabalho. Sim. Eu já disse antes de começar a pregar que é assim. A recompensa pelo trabalho duro é mais trabalho. Agora, se Deus abençoar e eu prosperar significativamente, crescer de forma substancial e me tornar muito, muito grande, as pessoas, infelizmente, só sentem inveja. Mas elas, na verdade, não vêm para observar ou compreender o que a pessoa está realmente fazendo. Sim, essa é a resposta comum das pessoas ao trabalho duro e ao esforço contínuo. É apenas pura inveja. Inveja, se as pessoas realmente, se houver de fato... Há pessoas que até sentem inveja de outras pessoas te amarem ou gostarem de você. Sim, elas até querem isso. Elas até odeiam o fato de você gostar do seu pastor ou amar o seu líder. Elas odeiam isso. É como se houvesse algo que as irrita. É impressionante. Mas veja, essa é a parte triste. Por todo o trabalho certo feito debaixo do sol, você tem pessoas te invejando. Pelo seu trabalho, mas é isso. Então agora que você seja invejado, em vez de invejar alguém. Similar. Sim.